Dom Casmurro, de Machado de Assis, teve sua primeira edição lançada em 1900. O livro pode ser compreendido como a autopsicanálise de Bento Santiago, que viveu uma história de amor com um final trágico. Emotivamente, encontra-se mutilado, pois acredita ter sido traído pela esposa, Capitu, e pelo melhor amigo, Escobar. Muitos anos após a morte dos dois, decidiu escrever um livro para se livrar dos fantasmas do passado, demonstrando definitivamente que não errou na atitude que tomou em relação à mulher e ao filho. A ação se passa aproximadamente entre 1857 e 1875, embora o livro tenha sido escrito na década de 1890. A história de Dom Casmurro se inicia com Bentinho já velho em sua mansão, explicando para o público o motivo de seu apelido, que no caso foi uma viagem de trem. Nessa viagem, um poeta queria recitar alguns poemas para Bentinho, porém Bentinho, por estar cansado, cai no sono, não ligando para o poeta, e o mesmo o apelidou de Dom Casmurro, por conta de sua atitude antissocial. Porém Bentinho adotou esse apelido por ter uma boa entonação. Bentinho era um homem de poucos amigos, onde seus entes queridos morreram e sua tentativa de reconstruir sua casa de infância falhou. E assim, a história começa com Dom Casmurro narrando a sua própria história. Bentinho era filho de Dona Glória, que por sua vez havia feito uma promessa de dar um padre a Deus, caso seu filho nascesse saudável. Ou seja, Dona Glória queria que Bentinho se tornasse padre, porém essa promessa estava sendo ameaçada por conta da relação de Bentinho e Capitu, que estavam ficando próximos demais. Bentinho, um certo dia, percebeu que estava apaixonado por Capitu e voltou a se encontrar com ela várias vezes, mas agora sempre com um ar diferente, até perceber que Capitu também gostava dele. Certo dia, Bentinho foi até a casa de Capitu e encontrou ela penteando seu cabelo, tendo em mente que ambos se gostavam. Bentinho pede para pentear o cabelo de Capitu, onde, ao terminar seu trabalho, recebeu um primeiro beijo de Capitu. Dias se passaram e Bentinho foi enviado para o seminário, onde passava as noites. Chorando para ver Capitu novamente, porém notava que a mesma estava bem, mesmo sem ele. No seminário foi onde conheceu Escobar, seu melhor amigo, que também não gostava do seminário. Em uma das suas visitas, Bentinho insistiu em levar Escobar, mas suspeitou da fidelidade de Capitu quando perguntou sobre o mesmo, algo do qual ele se arrependeu no dia seguinte. No seminário, tanto Bentinho quanto Escobar não queriam mais fazer aquilo, mas Bentinho não poderia simplesmente sair do seminário por conta da promessa de sua mãe. Porém, Dona Glória prometeu um padre, e não Bentinho. Então Escobar teve a ideia de convencê-la a enviar um escravo ao seminário para Bentinho voltar para Capitu. Aos 17 anos, Bentinho deixou o seminário e aos 22 se formou em Direito em São Paulo e retornou para sua casa. Mas nesse tempo, Escobar estava casado e a mãe de Capitu havia morrido. Logo ao chegar com a aprovação da família, Bentinho pede Capitu em casamento. Tudo estava perfeito, exceto pelo fato de não conseguirem ter filhos, enquanto Escobar já cuidava de seu filho. Com o passar do tempo, Escobar frequentemente fazia visitas. O Bentinho ficava cada vez mais desconfiado da fidelidade de Capitu, suspeita que virou alegria quando Capitu teve um filho, Ezequiel. Com o passar do tempo, Ezequiel crescia e ficava cada vez mais parecido com Escobar, o que causou desconfiança em Bentinho, coisa que aumentou quando Escobar morreu, pois Bentinho estranhou a forma que Capitu olhava para o falecido. Desde então, Bentinho acreditava que Capitu havia o traído e que seu filho era a prova, e então tentava se manter o mais distante possível dele. Com as ideias constantes de traição, Bentinho decidiu se envenenar, mas foi interrompido por Ezequiel e, coberto de raiva, Bentinho decide matar o seu filho oferecendo o veneno ao invés de se matar, mas sem sucesso. Bentinho confrontou Capitu sobre a traição, mas o assunto acabou morrendo com o tempo e todos foram para a Europa, onde Bentinho os deixou. Com o passar do tempo, Capitu morreu, mas Ezequiel visitava Bentinho frequentemente, sempre falando de arqueologia, coisa que o levou à morte em uma viagem ao Egito. A história, então, termina com Dom Casmurro pensando em seu passado.